Módulo 2. Administração. Posso ir? Então, eu adoro shopping. Ai, gente, adoro. Tem um perto do meu trabalho maravilhoso. Eu deliro. E cada vez que eu vou lá, eu compro alguma coisa. É impossível de resistir. Ai, as lojas, as vitrines. Ai, os vendedores. Uma loucura. Eu sei que é um pouco mais caro, mas me diz, como resistir a esse vestido? Não dá, né? Não dá. Olha o tecido, olha o acabamento, a qualidade. Não, gente, o caimento é de morrer, né? Não é? Ai, saquei o cartão de crédito e paguei na hora. Assim, papum. Agora, surpresa mesmo foi marcar um cineminha assim com ela. E olha só o que aconteceu. A minha melhor amiga, usando um vestido assim, quase igual ao meu, né? Quase igual ao seu. Não, quase. Quase, tá. É quase. E o pior, ela comprou numa rua de comércio popular atrás do shopping. E o precinho, ó, baratinho, baratinho. É claro que o dela não tem etiqueta. Essa etiqueta aqui, ó, pode olhar, tá vendo? Que tem o meu. Mas também quem liga pra etiqueta, né? Ninguém, né? É. Precisava ser assim tão mais barato? Qual é a graça? Nada. Programa 8. A formação de preços. Tudo que usamos e consumimos tem um custo de fabricação. É preciso pagar pelo couro que reveste a mala, pela resina para fazer a prancha de surf, pelo tecido da mochila. E não é só. Tem o salário das pessoas que trabalham na fabricação de tudo isso. Tem a energia elétrica, água, telefone, aluguel, impostos, embalagem, comissão de vendas. Na nossa rua havia tempo de tudo. Tempo de bola de gude, tempo de peão, tempo de colecionar figurinhas de artistas de cinema, tempo de papagaio, o mais bonito de todos os tempos. Você acabou de ouvir um trecho do Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Muito bom esse livro, vai entrar para minha lista. Estou justamente na livraria da editora responsável pela publicação desse grande autor nacional. Essa editora está no mercado desde 1890. A gente veio até aqui para descobrir como os livros têm seus preços fixados. Saber por que o preço desse é tão diferente do preço desse aqui. E também tão diferente do preço desse aqui. Vamos tirar essa história limpo? Eu estou aqui com o Breno Lerner, que é diretor-geral da editora. Breno, por que a variação de preços nos livros é tão grande? Porque existe uma variedade imensa de livros. Se o livro tem 4 cores ou uma cor, se ele tem 16 páginas, 24 páginas, ou 32 páginas, ou 128 páginas, se ele tem capa mole ou capa dura, se um grande fotógrafo fez as fotos, ou um grande artista fez as ilustrações, tudo isso são variáveis que influenciam no preço final do livro ao consumidor. E quando vocês vão preparar o lançamento de um livro, vocês se preocupam com o preço dele? O preço é uma preocupação muito grande nossa, principalmente quando a gente fala do livro infantil e do livro juvenil. Às vezes, R$1 de diferença no preço poderá fazer a diferença para um pai ou para uma mãe decidir entre um livro e outro. Como é feito o cálculo dos custos de um livro? Então, nós vamos ver ilustração, ou foto, enfim, o que vai ilustrar o livro. Depois, o que a gente vai gastar com o autor. O autor precisa ganhar alguma coisa para escrever. Aí tem que diagramar o livro, editar o livro, pôr os custos de impressão e papel. E aí você tem o custo do produto físico. Nós vamos ter que considerar quanto vai se gastar para fazer esse livro chegar à mão do consumidor. Então ele vai passar por um distribuidor, vai passar por uma livraria, todos eles têm as suas margens de lucro. Somam-se todos esses custos, divide-se isso pela tiragem, pelo número de exemplares impressos,
chega-se ao preço de venda. Qual a relação entre a editora e a livraria? A livraria deveria sempre praticar o preço recomendado pela editora. É óbvio que tem campanhas de promoção, campanhas de desconto. As livrarias eletrônicas têm custos menores do que as livrarias físicas e algumas vezes praticam, portanto, preços menores. Mas, de uma forma geral, a editora define o preço, recomenda esse preço à livraria, a livraria o pratica. Como é que o consumidor final consegue influenciar no preço de um livro? Ué, imagine que você vai e lança um determinado livro e ninguém compra. Você vai lá perguntar e acaba descobrindo que ninguém comprou porque achou aquele livro muito caro. Então o consumidor está dizendo, a relação entre custo e benefício que este produto está me oferecendo não me agradou. Eu gosto do produto, mas não estou disposto a pagar o que você está pedindo por ele. Baixe o preço que eu compro mais. Gente, realmente é incrível passear no shopping, ainda mais nesse que ela falou. Ar-condicionado, gente bonita, os melhores bares, restaurantes, cineminha. Não, olha, é coisa de gente fina. Agora, cá entre nós, eu prefiro 1000 vezes bater perna na rua, sentir aquele calorzinho do sol, sabe? Descobrir a autenticidade dos nossos comerciantes. Descobrir lojas incríveis, pichinchas inacreditáveis. Aí, ao invés de eu comprar um vestido só, eu compro 2. Querida, aliás, comprei um verde desse, um tom lindo que você não vai acreditar. Pega no tecido pra ver como é bom. Ó o acabamento, modelagem, ó, tá vendo? Só que assim, não tem aquela etiquetinha famosa que tem atrás do dela, sabe? Paula é uma microempresária que fornece bolinhos para a hora do café desta empresa. E não importa quantos ela traz, sai tudo no piscar de olhos. A turma adora. Ela deve estar ganhando um bom dinheiro. Não? Mas você vende tudo, Paula. Opa, será que calculou direito o custo dos bolinhos antes de colocar o preço de venda? Faz as contas. Um pouco caro os ingredientes. E o custo com o gás do fogão? E a eletricidade da batedeira? E as forminhas de papel? Você calculou? Paulo. Calcula tudo isso. Talvez você esteja cobrando um preço final baixo para o custo do seu produto. E se o seu bolinho é tão gostoso assim, ninguém vai deixar de comprar, certo? Por que o valor deles é tão diferente? Esse aqui é bem mais caro, esse é menos e esse é menos ainda. O papel que se usa nos livros, existe 3 tipos. Existe o papel offset, o couché e o papel pólen, que é offset também, mas tem um custo de matéria-prima mais alto. Outro fator que influencia são a quantidade de páginas. E, finalmente, o acabamento. Você tem um acabamento que a gente chama de brochura e um acabamento que é capa dura e que, graficamente, ele tem um custo maior. Como o autor é muito conhecido, ele possivelmente faz um contrato de direitos autorais mais favorável, mais adequado à sua popularidade. Mas, se a gente comparar os autores conhecidos, a gente tem uma média de preço semelhante. Normalmente, esse é um padrão para livro adulto, que é 14 por 21 centímetros, é um padrão. Mas os livros infantis têm formatos maiores, porque ele tem a necessidade de ter uma ilustração maior e letras maiores para facilitar a leitura. O formato do livro influencia também o preço, porque ele usa mais matéria-prima. Normalmente o romance, os livros de ficção, no miolo é uma cor, ou no máximo 2 cores. E num livro de arte, você usa normalmente 4 e em alguns casos 5, 6, até 7 cores. Pegando
esse livro como exemplo, quais são os custos fixos e os custos variáveis dele? Custo fixo é aquele que produz a você uma unidade ou 50 mil unidades, esse custo não muda, ele é sempre o mesmo. Esse livro estava em inglês, eu tive que traduzi-lo para o português. Eu paguei para um tradutor fazer isso. Ora, se eu fizer um livro ou 50 mil livros, o custo daquele tradutor foi o mesmo. Fazer a arte do livro, montar o texto de um jeito, a ilustração de outro jeito. O que se paga para o autor, o que vai se pagar na revisão de texto e de imagem, tudo isso são custos fixos. E eles têm que ser pagos pela venda de cada livro que a gente produz. Fora isso, tem as nossas despesas fixas. Tem os salários de toda a equipe da editora, tem as despesas gerais da editora, água, luz, telefone. O que é o custo variável? É quanto me custa para produzir, para consecutar cada uma das unidades que eu produzo. Se eu produzir 1000 livros, isso vai ter um custo. Se eu produzir 100 mil livros, isso vai ter outro custo. Os direitos autorais que eu pago sobre vendas, o autor recebe um X sobre o que eu vendo. Isso é um custo variável. Se eu vendo muito, ele ganha muito. Se eu vendo pouco, ele ganha pouco. Você acha que o brasileiro lê pouco? Eu acho que ele lê pouco. O que a gente não pode falar é que ele não gosta de ler. Isso é um crime. Nós temos poucas livrarias e infinitamente poucas bibliotecas. Se um cara tem que andar 50 quilômetros para achar um livro, no caminho ele acha coisa melhor para fazer. Se nós tivéssemos muitas bibliotecas e muitas livrarias, o brasileiro leria muito mais. Os céus ficavam por todos os lados repletos de papagaios de todas as cores. Papagaios lindos de todos os feitios. Era a guerra no ar, as cabeçadas, as lutas, as laçadas e os cortes. Não resisti e voltei aqui para continuar lendo meu livro. Também inspirada por tantos livros, tantos autores, tantas histórias. E você? Que livro você está lendo? Sabe o que eu acho assim incrível? Porque existem mulheres que adoram contar vantagem, sabe? Adoram dizer que pagaram mais barato quando realmente não pagaram. Só pra dizer pros outros que pagaram mais barato, que fizeram um bom negócio. Ai. Não, vocês estão vendo isso, né? É incrível como sempre se pode ter desculpa pra tudo nessa vida. Ainda mais pra aquilo que não faz o menor sentido. E nem nunca fará. Então por que pagar mais caro quando se pode pagar mais barato? Com qualidade. Hein? Pensando bem, Ela nunca foi assim, uma amiga de verdade. Nunca foi. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.